Olá pessoal, tudo bem? Turma 11, estamos aqui, dessa vez não fazendo uma live, né? É um vídeo já pré-programado, mais uma tentativa de tentar fazer algo diferente, espero que dê certo, né? Nós temos hoje aqui um assunto que na verdade eu deveria ter passado para vocês antes das cruzadas. Mas isso não vai influenciar em nada a questão dessa falta de ordem, né? Porque nenhum fato influenciou o outro. Nós vamos falar de coisas completamente distintas. O assunto, como o título já está ali descrito, né? Eu fiz aqui um roteiro, né? Uma forma diferente de trabalhar para vocês, mas é uma forma de organizar os assuntos da melhor maneira possível. O assunto é o cisma do Oriente, 1054, ou seja, nós estamos aqui praticamente chegando ao final da Alta Idade Média, né? E a primeira coisa que nós temos que observar, né? Espero que vocês estejam entendendo que cada assunto tem um número, eu vou colocando os números aqui e aqui eu vou explicando. Então, eu coloquei no item 1 o seguinte, o que isso, aliás, desculpe, o que foi isso, por favor, peço desculpas a vocês, consertem, o que foi isso em termos práticos? O que foi o cisma do Oriente? Eu acho que eu cheguei até a comentar com vocês, na época em que estávamos tendo aulas presenciais, né, em relação, rapidamente, o que foi o cisma, né? Na verdade, foi o primeiro, digamos assim, a primeira grande perda que a Igreja cristã, né? Isso eu estou considerando depois a Igreja Católica, lógico, como igreja cristã, que é até hoje. Mas foi o primeiro choque, o primeiro, digamos assim, eu não vou dizer que foi um enfraquecimento, porque a igreja que depois se tornou católica, ela continuou forte, mas foi a primeira tentativa bem-sucedida, né? De se criar uma outra religião cristã, né? E talvez isso só tenha dado certo porque tudo começou dentro da própria igreja cristã, né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho para poder entender, tá? Então, o que foi isso na prática? Foi a divisão da igreja cristã, tá? Em duas novas religiões. Por exemplo, foi aí que surgiu a denominação Igreja Católica Apostólica Romana, como nós conhecemos hoje. A outra religião, não quero falar agora, vou deixar para o finalzinho, quando nós chegarmos na explicação do cisma e qual foi a sua consequência mais importante. Tá? Que é só um mero detalhe, decoreba, mas que eu quero deixar para o final desse assunto. Saindo disso, a primeira coisa que nós temos que verificar é justamente em relação ao item 2, a questão da realidade religiosa no Império Romano. Eu fiz um complemento aqui, ó, a partir do século V. Porque se eu não tivesse colocado essa questão do século V aqui, e se você fosse ler esse título, ou esse questionamento, você poderia entender o seguinte, todo mundo sabe que no Império Romano todo mundo era politeísta, até o aparecimento do cristianismo. Perfeito. Por isso que eu quis fazer essa ressalva. Porque a partir do século V, nós já temos a aceitação, né, da igreja cristã dentro do Império Romano. Os romanos irão se converter ao cristianismo, né? Então, a realidade era uma realidade que vai ter muito a ver com a própria divisão do Império. As dificuldades que as autoridades romanas estavam encontrando em lidar com o tamanho, né, de fronteiras tão extensas. Então, como é que a coisa ficou, essa questão da religião, né? Porque uma coisa é a parte administrativa, a parte do governo, como administrar. E foi por isso que o Império foi dividido. Como é que ficou a questão da religião? Mais uma vez, se nós lembrarmos as nossas primeiras aulas, né, as primeiras aulas lá do início do ano, eu só falei da divisão do Império e mais nada. Eu não falei como ficou a questão da religião. Então, vamos mais uma vez pegar um esboçozinho. Nós temos aqui, digamos, o território pegando parte do sul
da Europa, indo até onde hoje nós chamamos de Oriente Médio, e indo até aonde? Pegando aqui a Península Ibérica e pegando uma parte da Grã-Bretanha, tá? Aqui nós temos, evidente que o meu mapa está todo ele errado, ainda bem que eu não sou de geografia. Aqui nós temos o Mediterrâneo, perfeito? Tá? E aqui embaixo nós temos o norte da África. Por que o norte da África tem que fazer parte desse mapa estranho? Porque essa parte aqui também pertenceu ao Império Romano. Então, aqui você tem o restante da Europa, tá? Que não nos interessa agora. Aqui é a parte do Império Romano. Então, no norte da África, os romanos também colonizaram. E, em 286, o imperador Diocleciano, devido às dificuldades de administrar fronteiras tão extensas, o que ele faz? Ele cria uma espécie de linha imaginária dividindo o império em duas partes. O lado ocidental, com a capital sendo em Roma. Ele pega o império, a parte do Império Romano Oriental, com capital em Constantinopla. E para administrar a parte norte da África, ele pega o território de Alexandria. Talvez vocês vão saber daqui a pouco, aonde hoje está a questão da cidade de Alexandria, tá? Então, você vai ter a igreja cristã dividida, sendo que a capital, a matriz da igreja cristã seria Roma, e tendo Constantinopla e Alexandria como uma espécie de dois subcentros. Aqui nós temos a figura do Papa, poder central. Em cada uma dessas cidades nós vamos ter a função, o papel do patriarca. Por mais que os patriarcas fossem a autoridade máxima em cada uma dessas cidades, eles eram subordinados ao Papa. Isso significa o quê? Significa que toda a doutrina da igreja cristã praticada em Roma tinha que ser praticada em Constantinopla e em Alexandria. Tá claro isso? Tudo bem? Tá? Tudo ia muito bem até que aconteceu o quê? Os muçulmanos invadiram esse território, dominaram Alexandria, expulsaram o patriarca e muitos cristãos. Então eu vou tirar aqui o nome patriarca, e aqui vai dar origem a quê? Ao Egito. Ok? Então isso explica por que o Egito é muçulmano até hoje. Tá? Essa invasão egípcia se deu em 642, século 7. Sem problemas, tá? Quero que vocês coloquem depois aí nos comentários qualquer dúvida, tentarei responder o mais rápido possível em relação a esse assunto. Bom, e aí, o que vai acontecer? No item 3, eu chamo a atenção de vocês para essa data que marcou justamente o fim do Império Romano do Ocidente. Não precisamos entrar agora aqui nas razões que levaram a isso. Já trabalhamos com isso no início do ano. O que nos interessa é que só vai ficar o Império Romano do Oriente, tá? Mas, independente dessa Europa estar vivendo uma série de transformações com as contínuas invasões bárbaras e o surgimento de novos reinos, em boa parte desses reinos dentro do território onde era o Império Romano Ocidental, essa igreja se manteve intacta. Nós trabalhamos isso com vocês.
né, se manteve intacta, firme, e eu acho até que teve uma coisa que eu não cheguei a comentar com vocês, tá? Boa parte dos reinos que foram surgindo aqui, reinos bárbaros, logicamente que a formação desses reinos se deu através de muitas guerras. Existiam reinos que só duraram, por exemplo, 72 horas. Não demorou muito para ele ser invadido por outro. Então era guerra atrás de guerra. E aqueles reinos que foram se estabelecendo, tá? Como é que eles foram se organizando? Os seus membros começaram a olhar a organização da igreja cristã e começaram a copiar esse modelo, tá? Se vocês olharem bem hoje a Igreja Católica, ela é muito parecida, tá, com uma monarquia. O poder do Papa é hereditário. Desculpem, o poder do Papa é vitalício. Hereditário não, porque ele não pode ter família, tá? É vitalício. Ele conta, o Papa, com os cardeais ao seu lado. Olha isso, a monarquia. Você tem um monarca, poder vitalício, mas é hereditário. Depois eu vou explicar por que isso. E ele conta com os nobres ao seu lado. É muito parecido. Então, eles precisavam, no caso dos reinos bárbaros, de um modelo para seguir na organização de seus reinos. Então, eles começam a copiar o modelo de administração da igreja cristã. Ok? Por que o poder do monarca é hereditário? É aquela ideia de que se um monarca é bom para o seu povo, o seu filho também será. Então, o poder do pai é transmitido automaticamente para o filho, quando da sua morte. Nós sabemos que isso não acontece, mas isso é algo que foi inventado por eles. Ok? Bom, e aí aconteceu o quê? Em 476 nós tivemos o fim do Império Romano Ocidental, ficando só o Império Romano do Oriente, e aí vai começar os problemas. Por quê? Porque a Igreja de Roma, praticamente, não é que ela vai perder o controle sobre a Igreja de Constantinopla, mas as distâncias eram enormes. E aí o que acontecia? O patriarca daqui, ou os patriarcas, porque eles iam morrendo e sendo substituídos por outros, eles começaram a implantar um cristianismo diferente daquilo que era praticado em Roma. Muitos dos membros da Igreja de Roma, quando viajavam a Constantinopla, voltavam horrorizados. Não é possível, o que é aquilo que está sendo feito lá? Né? E as denúncias começaram a chegar ao Papa. O Papa, evidente, ficou bastante contrariado com tudo isso, e essa contrariedade do Papa aumentou muito quando ele ficou sabendo que começavam a surgir dentro de Constantinopla grupos cristãos que defendiam coisas que a igreja cristã condenava. Achava isso um pecado. Como, por exemplo, nós vamos ter, a partir de Constantinopla, estou colocando aqui asteriscos para vocês entenderem que eu estou me referindo a essa cidade, nós temos o aparecimento dos chamados monofisistas e dos iconoclastas. O que eles defendiam? Os monofisistas, tá? Eles defendiam que a origem de Jesus era apenas divina, enquanto que a igreja cristã sempre defendeu a origem humana de Jesus. Jesus existiu, foi um homem, tá? Mas eles diziam que não. Eles diziam que a origem dele era apenas divina. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, os iconoclastas. Esses, sim, jogaram mais pesado ainda. Os iconoclastas defendiam o combate às imagens. Eles eram contra essa coisa de imagens de santo. Eles achavam que tinha que ter a imagem de Jesus, e olhe lá, numa postura muito parecida para o século XVI dos protestantes, né? Você entrar numa igreja protestante é assim, tem a cruz do cristianismo, tá? Mas não tem nenhuma figura de imagem, de santo, nem nada. Então era isso que esses dois grupos pregavam. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que a igreja cristã vai acusá-los de serem hereges, pecadores. O que é isso, ser um herege? É aquele que pratica heresia, crime contra a fé cristã. Se eles estivessem no século XII, certamente iriam para a fogueira, tá?
mas nessa época ainda não existia a Santa Inquisição. Tá? Então isso tudo foi cada vez mais contrariando Roma, e Roma passou a mandar cartas ameaçando substituir um ou dois patriarcas que simplesmente não faziam nada para combater esses grupos, até que um patriarca chamado Miguel Corolário resolveu dar um ponto final nisso aí. O nome é junto, tá? Corolário. Ele resolveu dar um ponto final em tudo isso, avisando a Roma de que a Igreja Católica, a Igreja Cristã, perdoe-me, de Constantinopla estava rompendo com a Igreja de Roma. Que a partir daquele momento, tá, seriam duas religiões distintas. É lógico que a igreja não gostou de nada disso, tá? Mas aquela coisa, como muitos dos membros dessa igreja eram ligados a Roma, tá? A igreja de Roma teve que negociar com eles. E essa negociação foi longa, muito longa. Atenção, esse rompimento aqui é o item 4, que eu acabei de colocar aqui, ó, o início do fim. Como se deu isso para o final? Não teve jeito. Se nós pegarmos o período cronológico, tá? Nós temos aqui no item 5, entre 1876 até 1054, um período extremamente longo, que passou por patriarcas, passou por alguns papas, mas que não teve volta, tá? Ao final, em 1054, a Igreja de Roma anunciou a divisão entre a Igreja Cristã. Então nós temos o cisma, e cisma significa separação. E dessa separação, agora é que vem a questão dos nomes. É a partir de 1054 que nós temos a criação da Igreja Católica Apostólica Romana. E por outro lado, nós vamos ter a Igreja Ortodoxa Cristã. Hoje, essa religião aqui é praticada numa pequena parte do Oriente Médio, é praticada na Rússia, é praticada em alguns países do leste europeu. Ela também tem no Brasil, mas em menor número, tem menos adeptos. O líder dessa igreja continua sendo o patriarca. E as duas religiões romperam relações. Esse rompimento durou praticamente quase 1000 anos. Somente a partir do século XX é que os últimos papas desse século, caso XX, lógico, começaram uma aproximação com a Igreja Ortodoxa Cristã. Mas é uma aproximação lenta, tá? Ok, pessoal? Tá? Então, esse foi o cisma do Oriente, tá? É um pouco diferente da reforma religiosa, da reforma protestante do século XVI, né? Mas que também a reforma protestante, ela nasceu dentro da própria igreja. Martinho Lutero, ele era um membro da igreja, ele era um monge agostiniano. Ok? Tá bom, gente? Ok? Obrigado por tudo. Se vocês tiverem algumas dúvidas, coloquem, por favor, aqui embaixo, tá? Que aí depois eu vou responder para vocês. Tá legal? Até logo. Tchau.